boa noite, pessoal. 9:01, com um minuto de atraso, a gente entrou para falar daquilo que todo mundo tá querendo entender. Eu vou tirar o óculos, que ficar refletindo. Melhor, né? Gostei do óculos, mas com a luz assim bem pertinho fica feio, fica refletindo. Bom, todo mundo tá perguntando um monte de coisa, então a gente combinou que a gente viria aqui para responder uma série de perguntas e explicar o que tá acontecendo. Eu tô com meu computador aqui do lado, se por acaso vocês me perguntarem alguma coisa que eu precisar consultar, enfim, acho que eu estou pronta para tudo que a gente se propôs a fazer hoje. Então vamos lá? Ó, antes da gente começar, primeiro de tudo, obrigada a todo mundo que tá aqui. Vocês sabem como vocês convidam outras pessoas para assistirem a live? Aqui embaixo tem uma setinha. Com essa setinha você pode clicar e você pode mandar em grupo das mães, da clínica, da escola, da família, enfim. Porque antes da gente falar o que foi essa grande conquista que tá todo mundo comemorando e tudo mais e tal, é muito, mas muito, muito importante a gente entender que o que aconteceu ontem não é só para o autismo. A gente está falando de todas as deficiências, de todas as síndromes, de todos os transtornos. Lembra que há um tempo atrás eu falei para vocês que a quantidade de pessoas que têm plano de saúde, que são usuários de plano de saúde, chega a 49 milhões de pessoas? Então, isso pode sim impactar 49 milhões de pessoas. Então a gente vai falar, eu vou explicar para vocês o que é a Roda ANS, eu vou explicar para vocês as conquistas que já foram, já aconteceram atrás, o que aconteceu na semana passada, o que aconteceu a semana passada não, na semana retrasada, o que aconteceu ontem, o que a gente tem pela frente, o que faz parte, o que a gente tem de direito garantido através da ANS, o que a gente vai ainda precisar de processo para ter os seus direitos garantidos e o que a gente ainda não tem como garantir para ninguém, ok? Bom, para quem não me conhece, que depois eu vou subir esse vídeo lá no YouTube também, lá muita gente não conhece. Pra quem não me conhece, eu sou a doutora Carla Bertin, todo mundo me chama de Carla, porque eu acho que doutora afasta um pouco a gente. Eu sou advogada, sou especialista em intervenção precoce no autismo e direito da pessoa com deficiência e criadora do Autismo Legal, que é o maior projeto de divulgação do Brasil sobre os direitos do autista. Então vamos lá? Já me apresentei e vamos começar explicando o que é o tal do rol da ANS. Apesar de eu falar muitas vezes sobre isso, tem gente que de repente está aqui que não sabe o que é o rol da ANS. O rol, primeiro de tudo, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, é um órgão criado pelo governo para fiscalizar, isso é, para ver se estão fazendo direitinho e para regulamentar, para dar as regras de quem presta saúde suplementar. Então, a ANS cuida dos planos de saúde, fiscaliza, multa, ajuda a organizar coisas relacionadas ao plano de saúde. Tem coisas que a ANS pode fazer e tem coisas que a ANS não pode fazer, mas isso a gente vai falar numa outra live. Vocês vão gostar bastante, que a gente vai trazer uma série de possibilidades, coisas que a ANS pode fazer e que não pode, tá bom? Então, por enquanto, vamos entender o que é a ANS. Eu já expliquei, agora vamos falar desse tal do rol, que a gente fala tanto do rol da ANS. O que é o rol da ANS? É uma lista. É uma lista que eu não sei quantos procedimentos tem ali, talvez se alguém der um Google vai descobrir, mas enfim, tem muitos procedimentos, é uma lista de procedimentos que falam que a pessoa, uma lista mínima de procedimentos, terapia, consulta, exame e tudo mais, que a pessoa que contrata um plano de saúde tem direito. Então ali está dizendo que tem ali na lista da ANS a sessão de psicoterapia, tem o exame de sangue, tem o exame de urina, tem o ultrassom, tem uma raio-x, enfim, tem uma série de procedimentos ali que estão garantidos através desse rol. Durante muito tempo, a gente teve esse entendimento em juízo e fora, né, de juízo também, de que esse rol era exemplificativo. Isso é um mínimo obrigatório, mas se o paciente precisar de mais, ele pode ter mais. Como que o paciente conseguia? Somente em juízo, comprovando a real necessidade. A gente conseguia, quando eu falo a gente, advogados conseguiam esse direito ao que o paciente precisava. Bom,
Durante cerca de 20 anos, tudo correu como sempre com essa questão do rol exemplificativo, o mínimo obrigatório. O que aconteceu é que, de menos de um ano para cá, começou um entendimento em juízo de que o rol era taxativo. O que é o rol taxativo? É aquela mesma lista que diz que o paciente só tem direito àquilo e mais nada, pronto, acabou. Se você precisa de alguma coisa além do que está ali, paciência, não está no nosso rol. Essa é a grande diferença entre o rol taxativo e exemplificativo. Bom, muito bem. Durante, como eu falei, quase 20 anos foi esse entendimento que o rol é exemplificativo e de menos de um ano para cá começou o entendimento de que o rol poderia ser taxativo. E a gente falou muito sobre isso, eu vou dar uma pincelada só, vou falar por cima. Enfim, chegou a STJ, nós tínhamos 2 turmas ali que resolvem essas coisas de plano de saúde e outras questões também. Mas focando no plano de saúde, eram 2 turmas, a terceira e a quarta turma. Uma turma tinha entendimento que o rol continuava sendo exemplificativa, outra turma tinha entendimento que o rol era taxativo. Juntaram essas 2 turmas para tomar uma decisão que unificasse as 2 turmas, e vocês sabem tanto quanto eu que infelizmente quando a gente colocou, a gente não, né, mas quando o STJ colocou em votação a questão do rol exemplificativo ou taxativo, o rol exemplificativo perdeu. E isso causou, assim, um transtorno muito grande. A comunidade autista se manifestou muito com relação a isso, mas não afetou somente a gente, afetou todo mundo. Aqueles 49 milhões de pessoas que têm plano de saúde foram ou poderiam ser afetadas através dessa decisão que dizia que agora o rol não era mais exemplificativo, o mínimo obrigatório, e que agora era taxativo, só o que está ali e pronto, acabou. Bom, muitas manifestações, muitas movimentações, vocês acompanharam aí, né, pessoas se pronunciando contra o rol taxativo, gente que foi para Brasília, agora a gente visualizou que a gente precisava de uma lei que dissesse de uma forma explícita que o rol é exemplificativo. Porque, na realidade, boa noite, doutor Paulo, companheirão aí de luta, professor de direito, muito legal ter você aqui, viu? E um amigo, claro. Muitas pessoas se manifestaram com relação a isso e nós entendemos, né, eu e outras tantas pessoas, entendemos que era necessária uma lei que dissesse que o rol era exemplificativo. Por quê? Porque, na verdade, nunca ninguém questionou se o rol era taxativo, não era cogitada essa possibilidade, então não existia necessidade de ter uma lei. Só para vocês terem ideia, só na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, tinha mais de 300 projetos de leis que falavam mais ou menos da mesma coisa, mas que nunca foi votado por conta dessa não urgência, porque o rol sempre foi considerado exemplificativo. Tudo isso para a gente contextualizar um pouquinho mais por que a gente está comemorando tanto tudo isso. Por enquanto, a decisão do STJ continua válida quanto ao rol taxativo, apesar de que a gente tem juízes incríveis espalhados pelo Brasil que continuam decidindo com base no rol exemplificativo. Por quê? Essa decisão do STJ dá uma ideia do que eles pensam lá em cima, mas não obriga ninguém a decidir pelo rol exemplificativo ou taxativo. Bom, entenderam isso? A gente vai voltar nisso daqui a pouco, tá bom? Voltando, no meio do ano passado, no início do ano passado, teve para sessões de psicoterapia, e no meio do ano passado a gente teve uma conquista muito bacana, exclusivamente para a comunidade autista, exclusivamente, no meio do ano passado, julho do ano passado, tá bom? A gente tá falando de um ano atrás, quando a ANS disse que para pessoas com transtorno do espectro autista, a quantidade de fonoaudiologia, psicoterapia e terapia ocupacional. Por que eles falaram desses textos? Porque fisioterapia já estava liberado desde fevereiro ou março. Diz que para as pessoas com autismo, esses 4 tipos de procedimentos, de terapias, não tem mais o limite de sessões anuais, o que antes, na verdade, acontecia muito. Ok? E isso foi uma conquista muito grande, mas que atingiu somente as pessoas com transtorno do espectro autista. Muita coisa aconteceu do meio do ano passado para cá, essa questão, essa briga toda por conta do rol e tudo mais, até que no dia 23, tô aqui com cola, porque, né, senão, 23/6, isso mesmo, a ANS tomou uma decisão muito bacana, dizendo que além de não ter limite nenhum, mas a gente ainda está falando de pessoas com autismo, ok? Só que eles abriram um pouquinho mais e agora eles deram um direito para pessoas com transtorno do espectro autista e pessoas com transtorno global do desenvolvimento, ok? Somente para esses 2 CIDs a gente
conquistou um novo direito. Além deles falarem que não existe mais limite de sessões, o que já estava garantido há um ano atrás, também foi garantido que o tipo de procedimento utilizado, o tipo de terapia, o método, ou nossa, fugiu o nome agora. O tipo de procedimento, método, abordagem utilizada, quem determinava era o médico que acompanha o paciente. Então, vamos dar um pause aqui para a gente entender como que era antes disso. O médico, você ia no médico e ele dizia que seu filho precisava, ou que você, enfim, precisava de terapia ocupacional com integração sensorial. E aí você pedia para o plano a integração sensorial, e o que o plano respondia para vocês? Que não tinha, que a integração sensorial não estava no rol da ANS. Então, eles iam dar a terapia ocupacional, mas eles não eram obrigados a dar a integração sensorial. Outro exemplo, o médico prescrevia ali a sessão de fonoaudiologia com prompt. E aí você enviava para o convênio, pedia isso para o convênio, e o convênio falava, sessão de fonoaudiologia eu tenho, mas eu não sou obrigado a oferecer para vocês prompt, porque prompt não está no rol da ANS. Então, se vocês quiserem, é isso que eu posso oferecer, a sessão de fonoaudiologia. Do mesmo jeito que a maioria esmagadora de nós pede o quê para o convênio? A terapia ABA, né? Muitos médicos ainda usam o método ABA, enfim, o que importa é baseado no ABA, na análise do comportamento. E aí a gente pedia isso para o convênio, o que o convênio respondia? A aba não está no rol da ANS, então eu não sou obrigada a te oferecer isso. Entendem como estava isso antes? A partir dessa resolução do dia 23/6, que começou a valer no dia 1/7, agora, há 12 dias atrás, hoje é dia 12/7, começou a valer a partir de agora, dia 1/7, diz que o médico é quem determina o tipo de procedimento. Então, se o médico falar que o paciente com autismo ou transtorno global de desenvolvimento precisa de ABA, é ABA que ele vai receber do convênio. Se o médico falar que precisa de terapia ocupacional com integração sensorial, é isso que o convênio vai ter que oferecer. Se falar que a criança precisa de fonoaudiologia com PECs, é isso que o convênio vai ter que oferecer. Se falar que precisa de fisioterapia e que seja aplicada psicomotricidade, é isso que o convênio precisa oferecer. Entendem como é incrível essa conquista que aconteceu e que já está valendo para as pessoas com autismo e para as pessoas com transtorno global do desenvolvimento desde o dia 1/7? Mas, quando aconteceu isso, outras tantas deficiências e pessoas com outros CIDs ficaram muito chateados, porque afinal de contas existem só autistas no Brasil? Será que só os autistas precisam desse tipo de terapia, não limitação e tudo mais? Bom, a ANS ontem fez uma sessão extraordinária e estendeu este direito de sessões limitadas, vou repetir, de fono, psico, TO e físio para qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência, que tenha qualquer tipo de transtorno, que tenha qualquer tipo de síndrome, que tenha qualquer tipo de doença que está no CID-10. Vou abrir um parênteses aqui. O CID-11 já está valendo para o resto do mundo, mas, ou melhor, não sei se está valendo em todos os países, tá? Mas na maioria dos países está valendo. Mas aqui no Brasil ainda não foi incorporado o CID-11. Então a gente ainda utiliza o CID-10. Quando for incorporado o CID-11, perde? Não, porque o 11 vai entrar no lugar do 10. Então o que estava valendo para o 10 vale para o 11. Ok? Então, só para fechar esse parênteses aí, porque muita gente falou, mas não é assim de 11? É em outros países, aqui no Brasil ainda não, mas enfim, o que importa é que tem CID, tá? Então, esse direito foi estendido para todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de síndrome ou qualquer tipo de doença que tenha o CID ali no CID-10. E não somente a não limitação desse tipo de terapia. Para essas pessoas também foi deixado de forma clara que quem determina o tipo de procedimento, o tipo de método, o tipo de abordagem que vai ser aplicado no paciente é o convênio.
Não, não é o convênio. Quem determina isso é o médico assistente. Quem que é o médico assistente? Aquele que acompanha o paciente. Ok? Entenderam essa questão da grande conquista que teve? Isso é uma coisa. Outra coisa é o rol exemplificativo e o rol taxativo, ok? A ANS, não limites e a escolha do procedimento e tudo mais é uma coisa. Rol taxativo e rol exemplificativo é outra coisa. Aqui foi uma conquista que a gente nunca teve aí nos últimos, sei lá, eu tenho o diagnóstico do Gabriel há mais de 8 anos, tem gente que tem há mais tempo, há muito mais do que esse tempo que a gente tem o diagnóstico. Obviamente, a gente vem aqui para agradecer a direção da ANS, o presidente da ANS, Dr. Paulo Rebelo, acho que é isso. E toda a diretoria da ANS, porque ele não teve essa decisão sozinho, né? Foram outras pessoas da diretoria que acompanharam nessa decisão. A gente agradece muito e pede para que o senhor continue aí na direção da ANS, podendo proporcionar mais direitos aos usuários do plano de saúde, ok? Rol exemplificativo, morreu a história? De jeito nenhum. Amanhã, inclusive, vai ter mais uma reunião do grupo de trabalho. Tem um tanto de gente que foi para Brasília. Eu não consegui dessa vez para Brasília, mas estou aqui com o coração acompanhando todo mundo lá. Nós temos deputados que estão deixando muito claro que eles são a favores do rol exemplificativo, mas tem outros que estão deixando claro que não são a favores do rol exemplificativo, que são do rol taxativo. Então, procura o deputado do seu estado, o deputado federal do seu estado, o senador do seu estado e dá uma lembradinha para ele que ele precisa votar pelo rol exemplificativo, porque isso pode ser a diferença entre a vida e a morte, assim como o Marcos falou, né? Entre a vida e a morte para milhares de pessoas, ok? Vamos voltar para a ANS? Tá. E aí vocês me perguntam, não sei o que entrou no rol da ANS, não sei o que entrou no rol da ANS. E eu já expliquei de muitas formas, mas vocês sabem que eu gosto de explicar de uma forma que todo mundo entenda. Então eu vou usar uma ilustração para vocês. Imaginem, e eu já testei essa ilustração com algumas pessoas e para elas fez todo sentido, ok? Espero que faça para vocês também. Imaginem o hall da ANS como uma grande floresta com muitas árvores, muitas árvores plantadas. Eu tenho a árvore do exame de sangue, eu tenho a árvore do exame de urina, eu tenho a árvore do raio-x, eu tenho a árvore do ultrassom, eu tenho a árvore da psicoterapia, eu tenho a árvore da terapia ocupacional, eu tenho a árvore da fisioterapia, eu tenho a árvore da fonoaudiologia. Entendem que o que está no rol da ANS são as árvores. Ah, Carla, colocaram um aba no rol da ANS? Não. Não colocaram uma nova árvore nesse rol, nessa floresta da ANS. Não foi colocada novas árvores. Apesar de que de tempo em tempo eles vão colocando sim árvores novas. Mas não foram terapias novas que entraram no rol da ANS. O que aconteceu? Vamos voltar para a árvore. Eu vou usar o exemplo da psicoterapia, que eu acho que é o que a maioria de nós conhece. Eu posso ter uma árvore da psicoterapia feita, por exemplo, baseado na psicanálise. Imagina que a psicanálise é uma raiz. Eu posso ter a árvore da psicoterapia baseado no Denver. O Denver é uma outra raiz dessa árvore. Eu posso fazer a sessão de psicoterapia, eu não, né? O psicólogo, porque eu não sou psicóloga. O psicólogo pode fazer a sessão de psicoterapia baseado no Denver. A gente pode ter a sessão de psicoterapia, a árvore da psicoterapia, baseado no TCC, na terapia cognitivo-comportamental. Eu posso ter, por exemplo, a árvore da sessão de psicoterapia baseado na raiz do ABA. Entendem que o que tá no rol da ANS é a árvore. E aí, antes dessa grande conquista que a gente teve, quando a gente chegava lá no convênio e a gente falava, eu preciso de uma terapia ABA, por exemplo, o que o convênio dizia? ABA, a raiz não está no rol da ANS. A árvore tá. Então eu te ofereço essa árvore, a sessão de psicoterapia. E quem escolhia qual a raiz que era utilizada nessa sessão de psicoterapia? O profissional que fazia a terapia. Fez sentido para vocês essa questão da raiz e da árvore? No rol da ANS a gente tem sessão de psicoterapia. Por exemplo, vocês falam muito da avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica é uma das raízes aqui da sessão de psicoterapia.
Ah, vocês falam bastante, por exemplo, do psicopedagogo. O psicopedagogo, aquele que é psicólogo e faz a sessão de psicopedagogia, também está aqui na árvore. Ah, a gente pede a integração sensorial. A integração sensorial tá no rol da ANS? É uma árvore de integração sensorial? Não. A integração sensorial é uma das raízes da terapia ocupacional, assim como outras raízes. Por exemplo, a gente fala do prompt na fonoaudiologia. O prompt está no rol da ANS? É uma árvore? Não. O prompt não é uma árvore. O prompt está aqui. É a raiz, é uma das raízes da seção de fonoaudiologia. Outro exemplo, vocês pedem muito a questão da psicomotricidade. Psicomotricidade está no rol da ANS? É uma árvore? Não, não é uma árvore. A psicomotricidade está aqui entre uma das raízes da fisioterapia. Ah, Carla, e aí eu já vou adiantar para vocês coisas que a gente não vai encontrar nessa floresta da ANS. Pedagogo. Pedagogo não está no rol da ANS. Por enquanto, é uma coisa que, obviamente, a gente precisa lutar para, mas, por enquanto, aqui no Brasil, a pedagogia está ligada à educação. E questões educacionais, apesar de muitas vezes elas se misturarem com questões de saúde, a pedagogia está vinculada à escola. Então, significa que a gente não vai ter direito a psicopedagogia, a gente não vai ter direito à musicoterapia, a gente não tem direito à ecoterapia, a gente não tem direito, me ajuda com outras coisas aí, a gente não tem direito à psicomotricidade só se for feito por fisioterapeuta, a gente não tem mais direito a isso? Calma, eu estou falando da floresta, das árvores, o rol da ANS, de forma administrativa, reclamando com o convênio, reclamando com a ANS, a gente não vai conseguir psicoterapia não, psicopedagogia, musicoterapia, educador físico, ecoterapia, hidroterapia, com a ANS de forma administrativa, dificilmente vocês vão conseguir. Ah, então significa que a gente não tem direito? Não, de jeito nenhum. Desde que comprovado que o paciente precisa de verdade disso, pode ser conseguido em juízo. AT, estão perguntando de AT. AT entrou no rol da ANS? AT é uma árvore ali dessa floresta da ANS? Não. A AT pode ser uma dessas raízes que, na verdade, o que é AT? A terapia aplicada no ambiente escolar, terapia aplicada no ambiente residencial, ok? Então, quando a gente está falando a respeito de psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, agora quem decide a abordagem desses profissionais é o médico que acompanha o paciente. E a gente vai, se tudo der certo, se cumprir, óbvio que os convênios vão dar uma descumprida, mas a gente agora pode resolver isso com a ANS. A gente pode abrir uma reclamação caso você peça no laudo do seu filho, esteja escrito que ele precisa, por exemplo, de Denver e psicoterapia no método Denver. Enfim, lembrem sempre que precisa estar o nome da árvore, tá bom? Peçam para o médico, médicos que estão aqui com a gente. Não estou ensinando vocês a fazerem laudo, só estou dando uma dica para que os pacientes consigam isso de uma forma mais fácil. Coloque o nome da árvore ali no laudo. Então, seu paciente precisa de sessões de psicoterapia, vírgula, baseado no ABA, sessões de psicoterapia, vírgula, no método Denver, sessão de psicoterapia, vírgula, pela terapia cognitivo-comportamental e o que vocês quiserem prescrever. Do mesmo jeito, sessão de fonoaudiologia, vírgula, com a utilização de PECs, sessão de fonoaudiologia, vírgula, com a utilização do prompt, ou sessão de fonoaudiologia baseado no método Denver, porque não é só psicólogo que usa Denver ou ABA, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e psicólogos, todos podem e deveriam, na maioria das vezes, enfim, quando a gente fala de autismo, né? Quando a gente fala de outros CIDs, aí não necessariamente. Mas todos podem
aplicar as suas terapias baseados no ABA. Entendem que é isso que a gente conseguiu agora de uma forma administrativa. Isso significa que milhares de pessoas não vão precisar mais de processo. Não vão mais precisar brigar em juízo por conta de terapias que o convênio estava oferecendo de forma genérica e que no laudo do paciente dizia de forma específica. Tudo está resolvido? Não, claro que não. Se você precisa de AT e o seu AT não é psicólogo, você vai precisar do processo. Se você precisa de musicoterapia e o seu musicoterapeuta não é psicólogo ou fono, você vai precisar do processo. Se você precisa de psicopedagogia e o pedagogo não é psicólogo, precisa do processo. Se você precisa de psicomotricidade, o psicomotricista não é um fisioterapeuta ou não é um psicólogo, ou enfim, você vai precisar do processo. Muitas coisas ainda precisarão do processo, mas a maioria das grandes demandas, na verdade, que a gente tem, das maiores necessidades, vão poder ser resolvidos agora de forma administrativa com o rol da ANS. Vocês percebem como isso é uma conquista muito grande e que a gente deve comemorar muito, porque milhares de pessoas não vão mais precisar procurar em juízo algumas coisas que estão ali no rol, que estão ali no laudo, ok? Lembrando, estão pedindo para repetir, então vamos lá. O que a gente tem direito sem precisar do processo? Sessão de fonoaudiologia, sessão de psicoterapia, sessão de terapia ocupacional, sessão de fisioterapia. Não importa o método ou a abordagem utilizada, o procedimento utilizado. Quem determina é o convênio? Não! Para pessoas com autismo e transtorno global de desenvolvimento, já vale desde o dia 1º. Para qualquer outro CID, vale a partir do dia 1º de agosto. Vocês percebem como isso é muito, muito sério? E como vai abranger muita gente? Por exemplo, um monte das pessoas que estão assistindo aqui tem síndrome do pânico, tem gente que tem depressão, tem gente que tem TOD, tem gente que tem TDAH, tem gente com síndrome de Down, tem gente com um monte de síndromes diferentes, tem gente que tem outros tipos de transtornos. Todos esses tipos de transtornos, síndromes ou deficiências ou qualquer coisa que esteja no CID-10 agora vai ser beneficiado com este direito que foi concedido através de um procedimento todo legal pela ANS. Todas as terapias, fonoaudiológica, psicológica, de terapia ocupacional e de fisioterapia são ilimitadas e quem determina o método, a abordagem, o procedimento que vai ser feito com cada paciente é o médico que acompanha o paciente, ok? Isso é muito, muito, muito importante. Vou repetir, eu já falei isso umas 3 vezes, mas vou repetir. Ecoterapia em juízo, musicoterapia consegue em juízo, AT, se não for psicólogo, consegue em juízo. Hidroterapia, se não for um fisioterapeuta que faz hidroterapia, só em juízo. Psicomotricista, se não for um fisioterapeuta ou um psicólogo, vai conseguir só em juízo. Ok. O convênio falou que eu preciso esperar na fila de espera. Que eu tenho que esperar na fila de espera foi horrível, né? Que eu preciso esperar ali para eles me chamarem. Qual o prazo que vocês têm que esperar legalmente para ser atendido por um profissional de psico, de fono, de TO ou fisioterapia? 14 dias úteis. Tem gente esperando 2, 3, 4 meses. Vou explicar de novo. Anotem isso para vocês não esquecerem. Quem quiser fazer corte no vídeo, quem quiser compartilhar isso, compartilha, me coloca de collab, me marca para eu poder passar para agradecer. Vocês podem compartilhar, só não pode vender esse vídeo, ok? Que eu tô fazendo de graça. Fora isso, vocês podem colocar onde vocês bem entenderem esse vídeo, em cortes e tudo mais. Pediram, o médico encaminhou para o profissional terapêutico. Em 14 dias úteis, você tem que estar ali começando a terapia. Você tem que ser atendido em 14 dias úteis. E se não acontecer? Bom, você vai ligar para o seu convênio e vai fazer uma reclamação. E anota o número do protocolo. Pode ser num papelzinho mesmo, ok? Você vai anotar que no dia 12/7, às 21h30, você falou com a atendente Carla do seu convênio e ela disse que
paciência, a gente tem que esperar ali, tem que aguardar a ser chamado. Ah, você pode, por favor, me dar o número de protocolo? Na maioria dos convênios, quando a gente liga, eles já dão o número de protocolo, ok? Mas se por acaso não derem, você, quando começar o atendimento, você já pede. Você pode falar para mim, por favor, qual é o número do protocolo? E esquece. E anota, porque senão você esquece, ok? Anota o número do protocolo. Desligou? Liga para a ANS 0800 701 9656. Acho que é isso. Dá um Google, gente, tá? Porque aparece. 0800, ó, minha memória tá boa, hein? 701 9656, tá? Você liga para a ANS e abre uma reclamação. Por que que você tem que ligar pro seu convênio primeiro? Porque não dá para abrir. Não dá, eu tenho que falar devagar, que eu começo a enrolar. Não dá para abrir a reclamação na ANS sem ter o protocolo da reclamação no seu convênio. Então não adianta você abrir na ANS se você não abrir uma reclamação do seu convênio. Eu garanto para vocês que nesses casos aí de que não tem agenda, não tem dia para consulta e tudo mais, como um passe de mágica, em coisa de menos de uma semana, vão ligar para você para falar que apareceu um horário disponível para te atender. Outra possibilidade que a gente pode, apesar de que a gente vai falar bastante disso na outra live, que a gente vai falar só o que a gente consegue resolver com a ANS, mas eu só vou adiantar. Muitas vezes você precisa de um profissional e o convênio não tem esse profissional. Pode abrir a reclamação no convênio e depois na ANS. Por que isso? Porque se o seu convênio não consegue te atender conforme que está no laudo, dentro do prazo, ou se ele não tem profissional disponível para atendimento, significa que você tem direito ao reembolso integral. Porque eles não têm ninguém para te atender. Eles precisam atender de acordo com o que está ali no laudo. Não importa se você tem rede credenciada. Se eles não têm profissional apto para atender dentro do prazo e dentro das especificações que foi pedido no laudo, eles podem sim ser condenados, e aí só em juízo que a gente consegue. Pode até tentar administrativamente. Algumas pessoas... quem mora em cidades muito pequenas e que não tem nenhuma rede credenciada ali em volta, conseguem esse reembolso integral de forma administrativa. Mas para quem está em grandes cidades, onde tem uma rede credenciada maior e tudo, a gente consegue isso só em juízo. Mas desde que comprove que o seu convênio não consegue atender de acordo com o que está no laudo, ou no prazo, ou com profissionais qualificados, você pode sim ter o reembolso integral com o pedido em juízo, ok? Que mais que eu preciso falar pra vocês? Agora é assunto sério, né? Eu sempre no meio da live falo algum assunto assim muito sério. Vou falar um assunto muito, muito sério. Alguns convênios já estão recomendando os médicos a quando o paciente volta para renovar o laudo, né? Para pegar o que aquele paciente está precisando, para mudar o convênio, para fazer as terapias e tudo mais. Tem muito médico fazendo laudo dizendo que aquela pessoa saiu do espectro. Por quê? Porque se ela saiu do espectro, ela não precisa mais de todas aquelas terapias, o convênio não precisaria oferecer tudo aquilo que o paciente de fato necessita. Eu não estou dizendo que todos os médicos fazem isso, mas também não estou retirando a possibilidade de terem profissionais que, a pedido, a recomendação dos convênios, estão fazendo isso. Eu também achei um absurdo quando eu vi essa história. Então, caso isso aconteça com algum de vocês, com alguém que você conheça, pega o seu filho ou pega você e passe em um outro médico, que seja do convênio ou que não seja, que seja um médico particular, que confirme que aquela pessoa está no espectro ou qualquer outro tipo, né, de CID. E vocês podem procurar a Defensoria Pública, que faz o atendimento de forma gratuita, uma faculdade de Direito, que faz o atendimento de forma gratuita, muitas vezes a OAB, muitas vezes o Ministério Público, ou um advogado particular, para ingressar com um processo contra o plano de saúde e contra o médico, tá? Entrem um processo contra os dois. Por quê? Se for comprovado que o paciente continua no espectro e colocaram que ele saiu do espectro, que ele não precisa de absolutamente nada, todo mundo aí pode ser condenado por danos morais, danos materiais e tudo mais, tá bom? Então, assim, não estou dizendo que todo mundo vai acontecer isso, mas caso aconteça, como não foi uma única pessoa que me contou isso, então eu tô trazendo essa informação para vocês.
Vamos aproveitar que eu falei super rápido hoje e vamos falar um pouquinho de validade do laudo, tá? Muita gente pergunta sobre a validade do laudo. Eu não sei se saiu alguma publicação nessa sexta-feira, esse final de semana e tudo mais, mas muita gente me perguntou esse final de semana sobre a validade do laudo. Então, eu ia gravar um vídeo, quem quiser editar o vídeo, por favor, fica à vontade, tá bom? Mas vamos falar sobre a validade do laudo. Vamos pensar que a gente tem dois laudos diferentes. Um laudo diagnóstico. O que é o laudo diagnóstico? Aquele que fala que o Joãozinho da Silva está no espectro do autismo, CID-F 84.1, ponto que o médico quiser colocar. E o outro laudo, muitas vezes, né, quando ele recebe o diagnóstico, ele recebe esses dois laudos juntos, que fala que ele está no espectro, e aí tem o laudo terapêutico. Aquele que fala o que o Joãozinho da Silva precisa. Ele precisa de 10 horas de psicoterapia baseado na análise do comportamento, ele precisa de 5 horas por semana de fonoaudiologia com prompt, ele precisa de 2 horas por semana de terapia ocupacional com integração sensorial, ele precisa de 2 horas por semana de psicomotricidade, de sessão de fisioterapia com psicomotricista, enfim, o médico vai colocar o que o paciente precisa, ok? Esse é o laudo terapêutico, o que fala o tipo de terapia e o que aquele paciente precisa para o seu tratamento, para o seu desenvolvimento. Entendam que são dois laudos que muitas vezes, na maioria das vezes, eles estão juntos, mas eles têm objetivos diferentes. Um diz se é autista ou se não é autista, outro diz, né, com o perdão da palavra, se a pessoa está no espectro ou se a pessoa não está no espectro. E o outro laudo diz o tipo de terapia que aquela pessoa precisa. Este que diz que o Joãozinho da Silva está no espectro, que ele é uma pessoa autista, não precisa ser renovado. Não precisa ir todo ano para falar, doutor, meu filho continua autista? Sim, continua autista. Entende? Não tem necessidade. Mas o laudo terapêutico, sim, ele precisa ser atualizado. Na realidade, não existe nenhuma lei que fala que tem validade de 1 ano, de 2 anos, de 3 meses e tudo mais. Não existe nenhuma lei que fale sobre a validade do laudo. O que existe, na verdade, é a prática de que, né, um laudo diagnóstico continua assim ao longo da vida e o terapêutico vai mudando. Por quê? Porque as pessoas vão mudando o seu desenvolvimento, né? Então eu digo pelo Gabriel, meu filho que tem autismo e hoje em dia está com 11 anos. O laudo terapêutico, o que o Gabriel precisava fazer há 2 anos atrás, é bem diferente do que ele precisa fazer hoje. O que ele vai precisar fazer provavelmente no ano que vem vai ser diferente do que ele está fazendo esse ano. Por quê? Porque as pessoas mudam as suas necessidades, elas mudam o desenvolvimento, muitas vezes precisa intensificar algum tipo de terapia e outra dá para diminuir porque a pessoa, a gente fala muito de criança, mas enfim, a pessoa está se desenvolvendo bem. Então, este laudo terapêutico, eu, Carla, recomendo que seja atualizado a cada ano. Quando vocês passam com o profissional, com o médico, ele normalmente já coloca aqui, né, no laudo de quanto em quanto tempo você precisa retornar. E quando você retorna, ele faz um novo laudo, mesmo que seja repetindo, mantenho as terapias prescritas anteriormente. Por favor, médico, se você fizer isso, copia quais foram as terapias prescritas anteriormente para ficar mais fácil aí o trâmite entre o seu paciente e o convênio, ok? Então, entenderam essa questão do laudo diagnóstico e do laudo terapêutico? Não tem lei nenhuma que fale sobre um ou sobre o outro. O que existe é meio que a lógica de que esse laudo terapêutico precisa, sim, ser atualizado pelo menos a cada ano. Tem convênio que está pedindo atualização desse laudo a cada 3 meses. Isso eu, Carla, considero abusivo. Vocês podem abrir reclamação na ANS, que eu acredito que a gente consiga resolver com uma notificação da ANS. Agora, tem convênio que está pedindo a cada 6 meses. Não é absurdo, porque dependendo da idade, do desenvolvimento daquela pessoa, em 6 meses muita coisa pode mudar. Então é importante que vocês, quando forem no médico que der o laudo, já fala para o médico colocar ali no laudo por quanto tempo vale essa prescrição, né? Então o médico pode colocar, por exemplo, que essa terapia vai continuar por tempo indeterminado e que esse laudo deve ser atualizado em 6 meses, que esse laudo deve ser atualizado em 1 ano. Ok? Entenderam isso? Bom, vamos lá.
Então, eu já falei com relação ao que entrou no rol da ANS, o que não entrou, e que, na verdade, a gente tem agora a grande conquista é a possibilidade de escolher as raízes da árvore que o médico prescreveu. Quem perdeu isso, eu vou deixar salvo, vocês assistem depois, porque eu já expliquei umas 3 vezes, não tem necessidade de eu estar falando de novo, ok? Respondendo rapidinho. Quem precisar falar comigo, coloca a pergunta na publicação. Eu não sei mais quantos directs eu tenho atrasado, tá? Então eu respondo ainda pessoalmente todo mundo, mas eu não tenho mais ideia de em quanto tempo eu vou conseguir colocar, se é que algum dia eu vou conseguir colocar em dia as perguntas. Se você quiser marcar um horário para falar comigo, onde a gente fica assim, como eu tô falando com vocês, com a diferença que eu vejo, né? Vocês, a gente faz uma reunião online, onde eu mando o link, você entra no Zoom ou no Meeting, enfim. Lá na bio tem o link onde você pode agendar um horário para falar exclusivamente comigo e a gente fica 1 hora esclarecendo todas as suas dúvidas. Tudo que eu tô falando tem publicado. Todas as informações, o que tem todas as novidades, todos os direitos, tudo relacionado a direitos, vocês encontram aqui nas publicações do Instagram. Dão uma procurada lá, porque a maioria das perguntas que vocês fazem, não tem problema repetir as perguntas, mas a maioria das perguntas já foram respondidas em publicações anteriores. Então, vocês podem esperar eu ver a pergunta e responder, ou vocês podem dar uma vasculhada aí nas publicações anteriores, que na maioria das vezes as perguntas estão respondidas, ok? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha me proposto falar aqui. Não esqueçam de passar para frente essa informação, porque tudo que eu falei hoje não é para pessoas com autismo, é para todo mundo que tem CID. A gente tá falando de TDAH, a gente tá falando de síndrome do pânico, a gente tá falando de depressão, a gente tá falando de TOD, a gente tá falando de síndrome de Down, a gente tá falando de deficiência visual, a gente tá falando de deficiência auditiva, a gente tá falando de o que vocês resolverem pensar aí, né? O que vocês conseguirem imaginar. Tudo que tem um CID, o que é o CID? É o Código Internacional de Doenças. Então, por exemplo, eu tive câncer da tireoide, eu tirei a tireoide aqui. Isso tinha um CID. Se eu precisasse de alguma coisa agora, algum tipo de terapia relacionado a esse CID, essa doença que eu tive, estaria coberto agora de forma ilimitada com o procedimento prescrito pelo médico. Ok? Então passem para frente a informação, porque isso atinge todo mundo. Não é só o filho de vocês que tem autismo ou o filho de alguém que está, enfim, é todo mundo que tem um CID agora é abraçado por essa nova resolução da ANS. Acabou tudo? Tá tudo resolvido? O mundo é lindo? Não, o mundo é lindo. Eu pelo menos acho que o mundo é lindo, mesmo com todas as dificuldades. Tá tudo resolvido? Não, tem muita coisa pra gente resolver ainda. A questão do rol exemplificativo ao invés do taxativo é muito sério. Algumas coisas a gente não vai conseguir resolver junto à ANS, porque a ANS tem o poder de fiscalizar e regulamentar. A ANS não tem o poder de mandar o convênio, fazer coisas que não estão ali regulamentadas, tá bom? Mas isso depois a gente faz uma live falando só o que a ANS pode fazer e o que a ANS não pode fazer. Então, muitas coisas, sim, vai continuar precisando de um processo. Aí eu tenho um processo em andamento. Fala com o seu advogado, fala dessa nova resolução. Advogados que estão aí envolvidos com questões de saúde no dia a dia já sabem disso. Mas caso seja um advogado, um amigo da família, um parente, enfim, que está ajudando vocês, informe sobre essa nova resolução, porque isso pode fazer muita diferença no andamento do processo de milhares de pessoas, tá bom? Então, beijo pra todo mundo, fiquem com Deus, é muito bom a gente estar com vocês. 45 minutos falando sem parar, mas acho que eu consegui falar tudo e mais um pouco, tá bom? Quem perdeu, assiste de novo, eu vou deixar salvo aqui. Tchau, tchau.